Olá, sejam bem-vindos ao LigaCast, o podcast da Liga Ágora, diretamente dentro do Ágora Tech Park. Hoje nós temos dois convidados. Se apresentem. Sejam muito bem-vindos. Beleza. Não, acho que começa com. Os mais velhos, né? Não, ia falar isso. Não dá, né, cara? Com essa cabeleira branca vasta aqui, não dá pra O disfarçar, né, cara? ancião do nosso Não episódio. dá. Mas tudo bem, né? Então, eu sou o Gustavo Fuscaldo, tive o prazer, a alegria, a honra de ser o mentor da nossa querida Débora e aceitei o convite dela de estar aqui hoje para conversarmos sobre o que faz um advogado no Parque de Tecnologia e Inovação e outros papos mais. Não vou dar spoiler, agora o Takeo vai se apresentar para vocês. Bom, eu sou Vinícius Takeu, atuo aqui dentro do Ágora, né? Também vou estar acompanhando a Débora em vários outros episódios aí. Hoje eu estou responsável aqui do programa da Liga, né? Então, a gente comentou um pouco no último episódio sobre o que é o programa da Liga. E os mentores aí têm o papel de estar auxiliando mais no desenvolvimento e eu acompanhando eles aqui dentro do Parque Tecnológico, né? Então, um pouquinho do que eu faço aqui junto com as empresas do Ágora. Eu sou a Débora Luiza Sebold, eu sou uma estudante de Direito e estou aqui dentro da Liga como guardiã. E gosto muito, várias aventuras. Então, Fuscaldo, começa falando como você chegou aqui no Ágora. É uma história longa, vamos fazer dela uma história curta, né? Eu recebi o convite com esse sotaque carioca, né? Um carioca aqui em Joinville, para ocupar a posição do escritório aqui na área de tecnologia e inovação. E o escritório hoje ele não está mais aqui, não compõe mais o staff de iniciativas do parque e eu optei de seguir de forma independente, sempre acreditando no projeto do Parque de Tecnologia e Inovação, que o projeto do Ágora é um projeto singular, porque é um parque de tecnologia e inovação dentro de um parque industrial, então ele já começa com uma história de sucesso, e ele veio para congregar e coroar a inovação como um grande elemento de perenidade dos negócios. Então, acho que o grande diferencial do Ágora é um sonho grande, sonhado junto e executado a sangue, suor e lágrimas, inspiração. Eu acho que são 2% de inspiração e os outros 98% de transpiração, como diz o Fabiano, né? E cá estamos todos nós em consórcio, unindo sonhos, unindo esforços e forças para que o melhor aconteça para todas as iniciativas aqui. Sim, aqui no Parque Perini a gente junta muita coisa, como universidade, empresas, o Parque Tecnológico tem a população de uma cidade aqui dentro, trabalhando todos os dias, então, muitas coisas. Eu gosto sempre de trazer um pouco da parte da liga, que o objetivo é deixar os guardiões desconfortáveis aqui dentro, né? A Débora escuta isso, ela já se assusta um pouco, né? Lá vem coisa, lá vem história. Mas eu sei que a Débora acabou comentando um pouco da proposta, a gente tá conhecendo um pouco mais e tudo mais das empresas aqui, né? Sim. Mas eu até tava comentando com a Débora antes da gente tentar trazer uma pegada mais leve nos episódios aqui do podcast da Sim. Liga e ter muito um viés de como que a gente mostra pra galera lá da universidade o que esses jovens estão fazendo aqui dentro. Porque a gente já vê muitos podcasts de empreendedorismo aqui dentro do Ágora, Sim. e eu não acho que muitas vezes um jovem que está ali dentro da universidade vai querer escutar sobre empreendedorismo, por uma hora aí escutando a gente falar justamente sobre um tema que muitas vezes talvez a gente acabe indo para uma linguagem muito quadradinha, né? E o Fuscaldo, ninguém melhor do que quebrar quadradinhos aí do que o Fuscaldo. Já não vim nem de gravata, né? Não, os dois vieram. Não uso mais nem de gravata há um tempo já, né? Os dois vieram de blazer pro podcast e não me avisaram, né? Gente, Mas é E porque aí, tá frio, né? diga o estudante de direito que perde a oportunidade de usar um blazerzinho. A gente sempre usa um blazerzinho. eu acho que o bacana seria se a gente começasse a trabalhar bem essa questão de como que a mentoria tem ajudado, né? Acho que esse é um pouco Sim. do intuito do que a gente quer trazer aqui. Eu até falei pra Débora, vocês vão falar de direito aqui no meio, eu vou ficar tipo, oi, o quê? Como? Não, mas
o intuito de falar alguma coisa direito seria que você pudesse entender também, como todo grande público. Mas na liga em si, a gente é sempre uma grande mistura, uma grande sopa de muitos conteúdos. Eu agora tô começando a me atentar para tecnologia, porque não era uma área que eu, sinceramente, não tinha nenhum contato até estar aqui dentro. Nós temos alunos de engenharia que também não tinham tanto contato com tecnologia e estão começando a estudar, começando a estudar até na SpaceX, certo? E nossos guardiões somos em 20 guardiões de cursos de artes, a engenharia, a histórias humanas. Então, nós temos muito conhecimento que a gente mistura juntos, a gente senta para conversar em reuniões que nós temos específicas para analisarmos todos os projetos que estamos fazendo juntos e a gente começa a falar: ah, a gente podia colocar uma coisa de tecnologia disso. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, não, eu te ajudo. Senta, um ensina pro outro. Tirar, Débora, mas eu não sei sobre esse conteúdo. Explica aqui como é que faz. Ah, eu faço desse jeito. Eu uso esses recursos. Aí vem uma pessoa de tecnologia e fala: não, mas a gente pode incrementar com uma programaçãozinha. E vai construindo uma coisa em cima da outra que nem torre de Jenga. Acho que a grande sacada também, né, Débora, aqui, né, de, como eu estava falando, né, do parque de tecnologia e inovação, tá junto como uma peça arquitetônica central dentro de um parque industrial, com uma universidade aqui na frente. Então, acho que, assim, poucos casos de concretização, de tangibilização de ecossistema a gente verifica. Porque o ecossistema é um ambiente, um habitat em que você tem todas as espécies necessárias para que possa desenvolver a vida, né? Sim. E a vida consiga prosperar e evoluir. Então, quando a gente tem uma universidade com várias engenharias, com vários cursos voltados para a transformação e para a indústria, junto com as indústrias, junto com o Parque de Tecnologia e Inovação, a gente tem um ecossistema perfeito, um habitat perfeito para que as coisas aconteçam. Então, são pequenas pessoas, como Takeo, em suas iniciativas, pequenos grupos que vão se juntando, como no caso da Liga, nesse consórcio positivo de pessoas e iniciativas que transformam os resultados e as coisas acontecem. Então, é como se eu botasse uma fagulha com um estopim com gasolina, assim, não tem como não pegar fogo, vai pegar fogo. E o fogo é o elemento simbólico para que as coisas atinjam a novos patamares, como a gente tem aqui agora um laboratório de foguete, né, que Sim. está focado exatamente nisso, né, Takeo? Está focado em combustão. Então, assim, vejam como é interessante que é só a imaginação e força de vontade faz as coisas acontecerem com muita facilidade nesse parque. Então, acho que essa é uma das grandes iniciativas daqui do parque, e é isso que faz com que todos nós estejamos muito empolgados de estarmos aqui, né, Takeo? O parque, a liga e tudo isso promove muito ligações, conexões entre várias coisas, que é o que está acontecendo muito agora no mercado de trabalho. E em diversas áreas. Sim, uma coisa. Não, eu só queria aproveitar o gancho E que é o o poder do Fuscaldo. networking, né? Que é um outro. Exatamente, eu queria aproveitar o gancho quando tu falou do laboratório de foguetes, porque como a gente está discutindo aqui muito da liga, dessa interação universidade, cara, a gente tem a Federal de Santa Catarina ali do outro lado da rua, e acho que pouca gente acaba conhecendo isso. É, mas o João Pedro, que quem de certa forma acabou idealizando ali o laboratório de foguetes, também foi uma passagem de dentro da liga, né? Sim. Então hoje a gente tem um resultado muito legal dessa dinâmica entre os atores que o Fuscaldo comentou, e isso já está começando a dar frutos aqui dentro, né? Então, porque não é um trabalho que vai vir da noite pro dia, né? Então, Não. o João participou ali da primeira turma da Liga Água. Hoje a gente está na quarta turma. E olha o tempo que levou até esse laboratório estar pronto e estar, de certa forma, consolidado, e se consolidando, né? Mas já é uma estrutura física que existe. E tudo isso nasceu fruto dessa interação, desse ecossistema com esses jovens andando aqui dentro, né? E Então, acho foram que várias isso. pessoas, no caso do João, né, que hoje está como responsável do laboratório, mentorando. Eu, inclusive, fui um dos mentores dele em alguns momentos da jornada dele. Que imagina um jovem que quer, e de fato ele tem uma meta muito clara, que é fazer com que o foguete atinja lá o patamar considerado espaço no Brasil. Então, ou seja, é um desafio muito grande. Tem que ter coragem, fé, disposição. E essa fé é fé em si próprio e no ecossistema também. Então, a nós aqui, né, ao verificarmos que ele estava com o período dessa fé, dessa vontade toda, fomos ajudando. Até o final, o próprio parque comprou a ideia, o sonho, né, e tangibilizou isso hoje no laboratório. Agora você vê, se a gente tem hoje um laboratório de foguete, o que será mais que a gente já vai ter amanhã?
né? Quantas ideias podem sair daqui de dentro. Condições podem ser realizadas, né? Uma das coisas que a Liga mais promove é algo que o mercado de trabalho está trazendo cada vez mais, que é você pode fazer um curso, mas você tem que saber sempre mais do que ele. Não sei como funciona tanto na ciência da computação, mas você entrou de uma formação bem teórica, que é uma ciência, e está aqui num trabalho que te envolve muita administração, pessoas, soft skills. Como foi para você nessa parte do Ágora, da ciência da computação, suas conexões? Eu acho que eu sempre tive um pouco um perfil diferente do cara da ciência da computação, né? Porque eu sempre já tive um pouquinho uma propensão a ser dinâmico desde pequeno. E acho que a gente até comentou no último episódio, né? Eu também participei da liga. E eu acabei decidindo por estar fazendo essa migração diária, né? Eu não tinha um perfil de conseguir ficar programando o dia inteiro ali e tudo mais. E eu foco nesse ponto justamente que a Débora comentou, né? É um curso bem teórico. E essa interação que a gente acaba tendo aqui com o ecossistema, de certa maneira, ela traz um ganho muito prático, né? Que é muitas vezes o que hoje falta dentro do profissional, dentro da universidade, né? Ele sai cru. Pelo menos a visão que eu tenho é que muitas vezes o profissional sai cru. E essa interação que o pessoal da liga tem aqui, né? Que eu tive, que a Débora tá tendo, dos outros guardiões aí que estão assistindo, eu acho que ela E é alguns muito. presentes aqui, né? Temos 2 alguns presentes aqui no presentes estúdio assistindo conosco. aqui. Eu acho que essa interação é muito rica porque eu sempre gosto de falar da palavra serendipidade que a gente tem aqui dentro do Ágora, né? Que aqui a gente expande a nossa superfície de sorte de estar muitas vezes no momento certo, na hora certa, e se tu tá com essa predisposição de fazer acontecer, aqui é o lugar que tu vai pegar uma coisa num encontro de corredor e tu vai fazer acontecer ela de maneira rápida. Se você for uma pessoa agilizada, os nossos guardiões já acabam tendo esse perfil, né? De verem essas oportunidades e acabarem abraçando elas aqui. E o Ágora acaba se tornando esse espaço onde tu consegue complementar a parte teórica que tu vê dentro da universidade de maneira prática com empresas reais, né? Acho que esse é o Aí você vê que o verdadeiro valor aqui. pensamento original, né, tá aqui, ó, acaba funcionando, né? Porque a opção de arquitetura para que isso ocorresse, né, a Uhum, proximidade de uma universidade com um parque de tecnologia e inovação dentro de um parque de indústrias, ou seja, é a prova de que o ecossistema está vivo, está rodando, está uhum. operando e está fazendo com que sonhos e grandes desafios sejam cada vez mais concretizados e tangibilizados. Então, eu acho que aqui, na verdade, também é um ambiente de grandes oportunidades. Então, a gente está na iminência de implantação aqui de um laboratório de inteligência artificial, e aí, conectando um pouco daquela tua pergunta inicial também, né, Débora, do que eu estou fazendo aqui, é que a gente precisa de alguém aqui também com um olhar disruptivo, mas com uma visão legal para dar segurança jurídica também para que essas coisas aconteçam, né? Sim, você faz uma área específica dentro do direito, porque você faz muito digital, você faz empresarial, que até são áreas que fogem um pouco do mais comum, mais tradicional. E hoje em dia o direito, na verdade, ele pede muito além da faculdade, até mesmo porque agora as faculdades têm que sempre fazer uma pesquisa de mercado para começar a sua grade curricular, e agora as grades vêm com coisas diferentes como legal design, que para explicar para todo mundo é botar design dentro da explicação de um contrato, algo que está entrando muito agora, que é se eu vou explicar para um cliente o que ele está fazendo com a aposentadoria dele, ele deveria entender, então eu vou colocar um gráfico. E outra área importante agora que está nascendo é o compliance, que até eu comecei a ter agora na faculdade, mesmo não sendo uma matéria que costuma ter na minha grade, principalmente no começo. O compliance, ele é, na verdade, a pesquisa de leis, por exemplo, uma grande empresa que tenha várias sedes em vários países, nem todo país vai ter a mesma lei, é claro. Então, precisa ter alguém especializado para pesquisar cada uma dessas coisas e ver se está tudo certo. Porque uma frase comum dentro do direito é que nenhuma empresa é completamente zero fraude. Sempre vai ter alguma coisa, então a gente tem que sempre trabalhar para minimizar e para manter tudo correto e ético. Eu fico com medo do que De vocês que falam durante as você fica sessões de preocupado, mentoria, né? porque sempre que a Débora me encontra pelos corredores do agro, ela fala: Fuscaldo, me deu um livro dessa grossura assim pra eu ler até semana que vem. E aí ela chega e começa a falar um monte de temas, meu Deus do céu. Porque cada mentor tá fazendo uma particularidade muito diferente. Eu acho que Sim. isso é muito louco de ver. Bom, vocês falaram termos aí que. É, Mas são coisas que são novas, mas que, sinceramente, todo mundo deveria saber um pouco, porque o direito ele está entrando muito numa parte em que as coisas não deveriam ser tão difíceis de todo mundo entender. O leigo também precisa saber dessas coisas.
O Então, direito ele tem passado por uma transformação muito profunda ao longo dos anos, né? De uma profissão mais tradicionalista, mais conservadora, a última a adotar os avanços tecnológicos e sociais, atenta aos avanços sociais, mas sempre a última a rodar, é isso, né? Já acompanhando a mecânica legislativa, de processo legislativo, que é uma mecânica lenta, que precisa de digestão, é um processo quase que ruminatório, né? Para você entender muito bem os anseios sociais e converter isso numa lei. E foi o que a Débora colocou aqui. O direito ele está absorvendo conceitos de gestão. Além desses avanços sociais, então a gente está falando aqui de legal design, né, que é a aplicação de conceitos de solução de problema por design, que é não só redigir documentos jurídicos, mas, por exemplo, quando você vai fazer o desenvolvimento de uma plataforma, um site, por exemplo, o advogado ele é instado, convocado, como eu faço conformidade de alguns sites, de microsites, pela visão legal ele já sai em conformidade by design. Então, a solução do direito vai para isso. O que a Débora colocou também, né, os documentos agora sendo escritos de forma mais simples, mais visual. Então, dentro do legal design, tem uma categoria chamada Visual Law, que exatamente ela tem por objetivo tornar o conteúdo que é anticomplexo, difícil de ser compreendido por todos, de compreensão universal, ou seja, qualquer um poderia compreender. E a conformidade é uma tônica, é uma forma de tentar consensualizar. Cada país, como a Débora falou, tem sua norma específica, né, dentro desse pacto constitucional de cada país, e não tem como, cada país tem uma particularidade. Então, como é que você tem uma empresa hoje transnacional que atua em várias nações, como são o caso das Big Techs, e a gente não precisa nominar aqui todas, mas todo mundo já consegue entender quando a gente fala Big Tech quais são os grandes grupos, que ele respeite ou minimamente atenda aos requisitos legais de cada país. E aí ele vai constituindo os squads específicos para cada país, e cada país fica responsável por garantir uma adequação, uma conformidade, que dentro do campo temático do compliance, e traduzindo para o português, uma linguagem simples e facilitada, a gente tem por conformidade da atividade empresarial às normas daquele país. E o direito agora tem acelerado, né, Débora? Então, assim, sim. está deixando de ser uma postura mais assim formal, mais solene, sem perder a nobreza e a fidalguia, mas ao mesmo tempo também atenta a essas evoluções e à velocidade que o tempo presente demanda para que as respostas sejam dadas. Isso tudo, na verdade, é só um exemplo de como o direito e muitos dos cursos hoje em dia, eles estão precisando se atrelar de várias coisas. Hoje em dia o advogado precisa ser empreendedor, precisa ser um pouco social media, porque ele vai ter que estar presente nas redes sociais, se ele vai ter um escritório, ele tem que dar um jeito de arranjar cliente, ele tem que divulgar o próprio trabalho. E ele precisa ser um pouco programador, porque hoje a IA está muito presente na advocacia em qualquer curso. E Aí isso a foca no gente low code, hein? O- Falem agora, então, vocês dois, para quem está assistindo aí, que de repente está curioso, o que faz um advogado estar ajudando uma outra advogada que está começando dentro de um ecossistema de inovação? Como que são os encontros de vocês dois aí? O que acontece quando vocês marcam um café ali? Vocês se falam uma vez por semana, uma vez por Uma mês? vez por E o semana, né? uma vez que por vocês semana. fazem? O Fustaldo joga um livro para ti e fala, lê? Primeiro eu vou entrar na sala, eu vou roubar alguma bala que ele vai ter por lá, algum doce, porque sempre tem doce, eu chego, eu vou roubando doce que A tem vida é dentro do amarga escritório. demais, né? E ainda é temático, se for tempo de festa junina, vai ter pé de moleque paçoca, Vai. e ainda leva pros outros guardiões, Temos bons cafés, né? tem bons Porque cafés, bons papos se fundam também em bons cafés. E os papos são filosóficos também, papos né? são filosóficos, São filosóficos, são, né? Que o primeiro passo para a gente avançar em qualquer tipo de tratativa e tal é entender os porquês, né? sim, Então a Débora sempre vem com uma situação que precisa de alguma solução e a gente sempre foca no entender o que Uhum. é o fundamento daquela situação, daquela circunstância, que demanda uma solução para a gente ver no repertório de soluções sim. aquilo que a gente consegue empregar ou no repertório de networking, qual pessoa a gente consegue apresentar para dar uma solução para aquele problema. Dos desafios pessoais aos desafios Ah, profissionais, sim, como lidar com as situações, quais skills podem ser aprimoradas para sobrepassar os desafios. sim.
A gente resolveu recentemente fazer até um curso junto, um nanocurso, Sim, estamos fazendo um de curso marcas sobre. internacionais do IPO, a gente está fazendo junto, Sim. porque eu tenho que reforçar para a Débora o seguinte, o conceito de lifelong learning, né? Uhum, A gente não é só falar, a gente tem que fazer. O exemplo uhum. arrasta, então estamos fazendo junto. Fazendo a nossa rotina apertada, mais um curso. Nominamos a mãe da Débora como No caso, a minha mãe gestora da já conformidade chegou a para ver se a gente falar está que cumprindo os marcos ali do curso. a minha mãe passa assim, tu fez o curso? Não. Daqui a pouco eu vou fazer esse teu curso por você, vou ter que explicar pra vocês mais. Falei, tá bom, mãe. Porque tem que ter gestor de conformidade sempre, tem que ser um terceiro isento, imparcial, né, para fazer isso aí. Não, no começo do ano, o pessoal tem uma ideia, a gente abriu uma pasta no Trello, que é um. Eu até comecei a usar o Trello, eu não usava esta ferramenta. E a gente viu o que que a gente queria trabalhar durante o ano. Eu queria trabalhar negociação, que fosse, sei lá, desde pequenas coisas até vaga de emprego, por que não? Eu até tinha chegado ofuscado, eu tinha ido pra minha primeira entrevista de emprego um pouco antes, e daí eu contei pra ele como foi, e ele analisou o que eu podia ter feito melhor e tal. Foi bem engraçado, foi bem legal. E oratória, tipos de conteúdo, Teatralidade. teatralidade. Então, de vez em quando, a gente pega alguma dessas skills, a gente resolve trabalhar. Tipo assim, essa semana eu vou tomar um café, mas a gente vai só ver como é que foi a rotina, O follow-up, né? o que que aprendeu diferentes na faculdade, o que que seria interessante ler. Às vezes o Fuscaldo manda até uns contratos para analisar, teve uns. Sim. Aí às vezes a gente marca alguma coisa específica, não. Essa vez vamos trabalhar alguma coisa sobre negociação. Ou a gente vê quais eventos do Ágora durante o ano eu posso participar. Eu participei da Summit, as coisas. Então, diga mais, Fuscaldo, como foi participar da Summit? Eu tenho Foi. só antes uma foto muito boa, a gente até poderia usar aqui. Não, Qual delas? não, Ah, sim, não. sim. Foto totalmente foi tirada por você e caiu no taqueu e. Mas é uma foto do trabalho voluntário da Débora. Ai, ai. E qual foi o objetivo da foto? Aí a gente tem que explicar pro pessoal, né? A gente vai botar no vídeo. Uma das soft né? Não. skills é exatamente, foi respondendo também a sua pergunta, né, Taquel, qual o meu objetivo de ajudar a Débora, né? Qual o objetivo de uma pessoa ajudar uma outra pessoa? Quando a gente faz isso, é uma forma da gente compreender um pouco da essência humana. E se colocar nessa situação, é uma situação muito próxima a ser uma pessoa que está sempre em busca de aprendizado, sempre evolução constante. A gente, mesmo numa condição de ajudar uma outra pessoa dando informação, orientação, é uma forma da gente continuar aprendendo, porque ao explicar, também se aprende. Você fixa conceitos, fixa histórias e faz com que essas histórias, esses aprendizados circulem. Então, acho que o importante na evolução da sociedade de forma geral é que as pessoas sejam gratas por tudo aquilo que receberam e também passem de volta. E todo o aprendizado também tem que circular. Então, quando a Débora, aí voltando, né, ao contexto da brincadeira com ela aqui, ela foi voluntária no Summit, que foi um evento importante aqui, foi o segundo Summit de Inteligência Artificial, a segunda edição do Summit, foi um dos maiores eventos de inteligência artificial do Brasil registrado. A gente conclamou aos residentes aqui do parque para ajudar. Eu fui um dos colaboradores, ajudei também na organização, junto com o Dieter, que é o responsável. E a Débora, nessa tônica, se voluntariou e a gente registrou a foto dela como voluntária do evento, exatamente nesse mesmo contexto de que, da mesma forma como ela foi grata por ter recebido a minha ajuda, ela se colocou nessa situação de voluntária, servindo para ajudar outras pessoas. Então, vejo aqui um bom exemplo de ajuda, repercutiu e Sim. fez despertar nela também esse lado também de give back em relação ao ecossistema. E é uma onda que vai passando, né? Então, quanto mais pessoas se ajudam, mais pessoas também são ajudadas. Porque aqui na Liga a gente tenta sempre ajudar nos eventos, até porque é parte da nossa função na Liga. E porque é muito bom participar deles. A minha função, na verdade, era ajudar com as informações. Então eu lembro que no começo, o primeiro dia, tinha muita gente. Eu lembro que tava uma loucura, eu tava fazendo prova. Eu cheguei mais tarde, ainda tinha muita gente. A gente tentava ajeitar todo mundo, até que acalmou. E eu lembro que foi muito bom estar numa função de que eu podia estar em qualquer lugar, porque eu pude ver diversas palestras, já que eu tinha que ajudar com informações, e eu me diverti bastante, aprendi bastante coisa diferente. É muito bom que
E uma outra soft skills também destravada, né? Que é atendimento ao público. Então, assim, você tem que, se você tiver alguma inibição, você vai ter que se despir dela. E também um treinamento muito forte em relação à humildade, né? Que ao Uhum. colocar numa posição de servir, você reforça uma soft skill muito importante, que é a verdadeira, né? Humildade. E a gente sempre faz isso, né, Débora? Quando a gente destrava uma soft skill da Débora, a gente Ó, marca lá no fica, pontinho, check, marca o pontinho. soft skill desbloqueada. Parece um joguinho de videogame. É uma gamificação que sempre funciona, né? Que Sim. legal, porque o Fuscaldo, às vezes no grupo ali dos mentores, né? Eu sei que ele bota pressão nos outros Ele mentores, bota porque pressão, ele É é o o que exemplo manda ali. arrasta. É o exemplo Exatamente, o arrasta. exemplo arrasta. Acho que é uma boa mandar o quadrinho das soft skills ali. Gostei da Ué, ideia. você vê que quando a gente colocou a ideia, né, de rodar a nossa dinâmica de mentoria pelo Trello, a ideia era o quê? Organizar as informações, né? Porque é muita informação que a gente troca, passa, então eu coloco num lugar em que fique fácil. Aí, de novo, o design confluindo para a realmente solução, temos um Trello com tudo que a gente tem que trabalhar, com os livros que a gente quer ler, com com tudo as soft feito, com tudo skills, avançado, e tudo e organizadinho. passamos também para os demais mentores para que eles também pudessem organizar as dinâmicas com A os lá ele seus botando pressão mentorados nos assim. mentores de novo. A gente vai fazer um corte dessa fala e jogar depois lá no grupo. Você chegou a dar uma palestra pra gente no Liga Sim. Talks? Liga Talks, que também o Fuscaldo ele não é querido só pela mentorada dele, ele é querido por toda a liga gosta muito dele, porque se a gente tiver qualquer dúvida, se a gente pedir pro Fuscaldo, se ele não souber, ele vai pesquisar, e ele vai ajudar a gente. Sim, isso é uma Então, verdade. O tema que a gente conversou foi sobre o Instagram como uma ferramenta também, né? Que a gente acredita que às vezes o Instagram é só uma rede social, só para trocar informações sociais, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma importante ferramenta, de fato, para conexão, geração de networking, conhecer novas pessoas, gerar oportunidades de trabalho. Então, a gente deu algumas regras de etiqueta social, a como também converter a ferramenta do Instagram para algum fim que você queira na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. sim. A gente tem a gente tem vários projetos dentro da Liga. O Liga Talks são palestras pros guardiões. E o Liga Skills são pequenas palestras pra gente aprender a usar diferentes ferramentas. A primeira até que foi com o Takeo sobre o Notion, né? Que é a nossa ferramenta mais básica, que tudo da Liga tá lá dentro. E hoje em dia eu uso o Notion pra fazer a anotação da faculdade. Então foi muito bem-vindo descobrir sobre isso. Mas e Takeo, qual a sua percepção da gente? Porque às vezes a gente provavelmente parece um bando de universitário entrando enquanto você está tentando ler seus e-mails, fazendo bagunça falando sobre 20 coisas diferentes. Ela falou que ela ia fazer perguntas difíceis, né? A carta do Uno ali do reverso virou, né, Deu pra um mim. Eu nem reverso. tinha pensado nisso, mas pronto, foi carta do mundo. A minha percepção, eu gosto muito de trazer isso até muitas vezes para o próprio time Água, né? E era uma fala também muito que o Ricardo, nosso antigo diretor, também trazia, né? Que a Liga ela tem um papel muito importante aqui dentro do Centro de Inovação, que é justamente trazer essa energia mais jovem para cá. Então, a Liga ela traz, de certa forma, eu vou até colocar como uma diversão aqui para o Centro de Inovação, porque muitas vezes a gente, claro, a gente é um ambiente sério de negócios, isso daqui é uma realidade, não é algo que, meu, todo mundo sai rindo, correndo, fazendo brincadeira por aí, porque a gente é um ambiente sério de negócios para network e inovação e super natural, porque as empresas estão aqui com o objetivo de gerar resultado, né? Só que a liga ela vem com um papel muitas vezes aqui de trazer essa energia nova, trazer os jovens para cá, e a gente de certa forma acaba tendo meio que uma licença poética para fazer coisas que muitas vezes a burocracia de uma empresa tradicional ela não permitiria no caso. E eu falo muito que a liga muitas vezes é uma parte divertida do meu dia aqui dentro, por isso que não é algo que é pesado, né? Porque cara, a gente tá andando por aqui, a gente tá conversando, a gente tá rindo, a gente tá se divertindo. E isso é importante no ambiente corporativo, né? Vejo muitas empresas aqui que buscam atividades diferentes no dia a dia, e até uma das ações que a gente tem dentro da Liga Ágora, que é a noite de jogos, porque elas têm rotinas com processos tão quadrados que elas se tornam tão maçantes, principalmente acho que na área do direito, né? Que vocês falaram que agora está se reinventando. Eu já vi muitas empresas aqui falando que os colaboradores eles precisam ter tanta atenção nos detalhes e eles ficam buscando microações de descompressão dentro do dia a dia. E aí a liga, ela acaba naturalmente sendo isso aqui, até na minha rotina, até na rotina do time Ágora, trazendo uma leveza para o ambiente.
Fora também enchendo aqui a gente de talentos que as empresas acabam buscando, né? Então, eu Sim. vejo vocês como uma parte divertida do dia a dia aqui dentro que traz uma leveza pra mente. É muito legal pra gente sempre aprender com nossos mentores e provavelmente os próximos mentores aprendem com a gente também. Já vou falar Com dos outros certeza. Não mentorados. tenha dúvida. É porque são esses desafios e esses pontos de vistas novos, frescos, sobre circunstâncias pontuais ou genéricas, que faz com que a gente tenha novos insights. Isso é a evolução. Então, quando gerações diferentes se encontram, é proveitoso para ambas as gerações. Sim. Ali, entre os guardiões, a gente se reúne para diferentes coisas, como, por exemplo, começar a planejar uma startup para um projeto de, como, por exemplo, Nascer ou Startup Weekend, que logo vai ter mais um. Como a gente se reúne para jogar vôlei, porque a gente quer. Então, a E gente tem tem também a trocas, quadra de basquete aqui, que também tá para jogo. nós temos trocas bem interessantes entre a liga. E- Fuscaldo, o que mais você aprendeu comigo? Eu aprendi, eu me vi, acho que uma das coisas até importante dizer também, né, uma questão um pouco pessoal, até peço a licença sua para dizer sobre isso, mas acho que a primeira vez que a gente conversou, eu acho que eu vi um pouco de mim em você. Eu vi alguns traços, que eu me recordo de quando eu era mais jovem, e aí eu falei, será uma oportunidade meio que como se eu pudesse voltar no tempo e poder dizer para mim, numa versão mais jovem, o que que eu poderia fazer de diferente ou o que eu poderia fazer melhor. Então eu acho que esse foi um dos principais motivos da nossa conexão, né? As afinidades e a oportunidade de poder ajudar uma jovem brilhante como você, poder evoluir de forma mais rápida, evitando alguns caminhos não tão Arranhões, interessantes, pegando tropeços. alguns atalhos que fazem mais sentido, para ter um resultado mais rápido, achando que é o principal. Até porque nós somos meio que três gerações em pontos da vida diferentes. Sim, Nossa, é bom. Então, três eu gerações, fui, mas eu fui jogado assim, tipo assim, eu não, fui jogado pra. não, calma. Estou começando a faculdade, você é formado há um tempo e ele tem não sei quantos anos de experiência. Bastante, olha. Foi nesse sentido. Não, obrigado, Débora, obrigado. Me senti um senhorzinho. Eu só não cheguei a usar peruca para sustentar no tribunal, né? Porque esse foi no outro século. Sabe que você já passou em várias áreas, até mesmo dentro do direito, né? De escritório, de concurso público, de estar aqui dentro, e tudo isso é muito diferente. Vai mudando, vai se adaptando. Eu acompanhei a máquina de escrever sendo aposentada e dando lugar ao computador. E agora com a E IA. ao computador sendo embarcado com a internet. E o processo deixando de ser papel para ser eletrônico. E agora é IA. Então posso dizer que vivi bem. Vivi bem. É, a minha geração viu o MSN saindo, né? Então, não tem tanta. Eu já cresci meio que nesse mundo digital, né? É. Sim, eu posso dizer que até agora eu vi os computadores pararem de serem produzidos com algumas entradas para chip. Pra, que não deveriam, que a minha mãe tá sempre tendo que reprogramar as coisas porque ela salvava tudo em pendrive e agora não abre mais as coisas. Mas, sinceramente, eu gostava muito do pendrive, porque eu sei que nunca vou perder minhas fotos. Mas acho que talvez volte, tá? Com a necessidade de bancos de dados mais seguros para uso da inteligência artificial. Algumas pessoas estão saindo das big techs, do fornecimento das clouds tradicionais, né, em nuvem, né, armazenamento em nuvem para armazenamento físico. Então o pessoal está voltando a usar NAS, uma coisa que eu usava no escritório lá na origem, continuei usando sem divulgar muito para as pessoas, para algumas questões mais sensíveis, né? Então, às vezes eu falo muito isso para as pessoas, às vezes causa espanto falar isso. Às vezes inovar é voltar a usar papel e caneta em alguns momentos. Sim, Inovar não é necessariamente adotar a tecnologia mais atual. Inovar é fazer com mais eficiência. Eu acho que é a sim. principal mensagem que eu aprendi em relação à inovação aplicada na prática. Sim, até mesmo porque agora conectando faculdade com trabalho, a gente usa muito a IA, a gente tem que aprender a usar a IA na faculdade, mas ela não pode nos substituir para fazer um trabalho, mas ela pode sempre ajudar a gente a se organizar, a pesquisar melhor, mas tudo tem que ser verificado os fatos, etc. Até mesmo que dentro do direito isso é uma coisa bem importante,
Porque agora muitos escritórios estão tentando usar a IA, mas tudo tem que ser feito de uma forma muito categórica e responsável. Olha, sobre a IA, aí rapidinho, Takeo, porque, Aham. pô, é um assunto que você sabe que mexe Eu comigo, já, eu né? já, eu já ia falar Tava isso já. coçando já o bigode já. A inteligência artificial, acho que ela veio para servir. E nós, acho que, para manter a nossa humanidade, devemos tratá-la como um instrumento apto para desenvolver a dialética do nosso pensamento. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que ser usada para que a gente possa aprimorar a qualidade das nossas ideias, do nosso raciocínio, da nossa concatenação, como se fosse um amigo que a gente troca ideia o tempo todo e vai melhorando a nossa ideia. Então, usando dessa forma, é um bom racional. E o que a Débora colocou aqui, né? Validar as coisas é exatamente isso, não confiar. É como se fosse assim, ó, você vai receber um palpite de alguém, você vai acatar aquilo e seguir a tua vida, você não vai pensar se aquilo faz sentido de fato para rodar no seu dia a dia. Então é exatamente isso, Débora. Eu acho que quando a gente usa a inteligência artificial é para ir pensando junto com ela, construindo, perguntando, e se ponderando, melhorando a ideia que foi lançada e ir evoluindo. E no campo acadêmico, né, a gente até tem conversado isso aqui com os professores aqui da engenharia, da dificuldade que vai ser para o ambiente acadêmico entender de fato o que foi um trabalho feito por um aluno, o que foi uma prova feita por um aluno ou foi feito por uma inteligência Uhum. artificial. Eu até já dei algumas dicas ali de como proceder, né? Até compartilho aqui. O trabalho ser medido por fases, guardado por fases em entrevista com o professor online ou presencial, que você vai acompanhando e vai vendo de fato. É como se fosse assim, ó, a inteligência artificial tem que exibir o racional dela. A inteligência natural, que é a nossa, também tem que exibir o racional dela, Saber usá-la e fazer dela uma ferramenta para nos ajudar. para o bem da É o humanidade. que temos aprendido na Liga. Para o bem da Exatamente. humanidade. Eu não sei se tu queria perguntar mais algum ponto, mas eu tenho uma pergunta para os dois. Pode Então mandar faz. várias. A Tá gente tão tem feliz tempo assim ainda, por pode você. mandar várias. É, que senão o Alfa vai pegar, vai fechar aqui, tchau, estou indo, né? O nosso diretor aí. É, porque vocês são uma combinação de guardião-mentor que casa serem da mesma área, né? E eu acho que também isso que potencializou bastante a conexão ali, né? Isso que tem dado resultados bem interessantes. É, como não, mas que conselhos que vocês dariam para os universitários da área de direito que hoje estão entrando ou que estão descobrindo a sua carreira acadêmica agora, o que que vocês falariam? Tipo, o que que vocês falariam até para os colegas, por exemplo, da Débora, assim, com relação a Quer ecossistema de começar? Você primeiro. inovação? É o primeiro? Meu, vai ser uma. Tá, Eu ia falar uma coisa que já falam pra gente, mas você primeiro, vai ser mais tá. É interessante. você que manda. Mas olhando para um viés, assim, dessas oportunidades que tem aqui dentro do ecossistema de inovação, a liga, os programas, o que que vocês diriam para essas pessoas, assim? Tentem de tudo, É uma boa, explorem tudo, é uma boa. porque o direito ele é uma graduação que ele vai ter pessoas de perfis muito diferentes. E ele é um lugar de um perfil tanto do introvertido que não quer conversar, apesar de muita coisa de série americana, assim, falar que o direito é uma coisa muito de falar, de argumentar. E, gente, a gente argumenta numa videochamada, faz sustentação oral. É isso. Não é coisa de série americana em um tribunal na maioria das vezes. Então, na verdade, o direito ele abre portas para muitos perfis e para muitos conteúdos, porque hoje em dia está inovando até para áreas mais da biológicas, da segurança, da biotecnologia até. A, Hoje em dia já nasceu até fashion law, que é direito da moda, porque é propriedade intelectual dos designers. Então, ele está muito aberto hoje em dia e a gente vai do concurso público, que é algo específico, e não tem nada de errado você ser apaixonado por um concurso público. Se você tem paixão por ser um magistrado, então você está no lugar certo fazendo isso pro resto da vida. Mas se você gosta de inovação, então você pode ser um advogado que pode fazer mais de uma área. Com sua opinião. Vou tentar falar, porque ela falou quase tudo. É, acredito que a primeira coisa que precisa ser dita existem várias formas de você resolver situações, problemas, desafios. A engenharia, ela socorre de um racional matemático por base para resolver problemas e dar soluções também. A medicina, ela usa o entendimento da biologia, da química, da física para compreender. Essas são as principais, né? Senão a gente vai ficar aqui bastante tempo falando de todas as áreas. E o direito, ele procura entender as pessoas e a sociedade. O direito não é só sobre estudar normas, não é só sobre estudar aquilo que os tribunais estão se Regras. orientando. Também.
Mas é entender sobre pessoas, como essas relações se fundam, como que você evita problemas, como que você faz a gestão do desentendimento, e às vezes não necessariamente, mas eh, o maior problema, de fato, se inicia pela comunicação. Então, os conflitos e litígios, na sua grande maioria, eles se dão por um insucesso de comunicação. É um ruído de comunicação. E você vê que, trazendo isso para uma solução acadêmica, né, o curso de direito hoje, sob esse conceito de dar solução à sociedade, ele precisa evoluir muito, e tem evoluído muito. Só que é impossível, em 5 anos, você dar as skills necessárias para que uma pessoa consiga exercer a profissão que ela queira exercer com toda essa base de conhecimento disponível. Então, as faculdades, de forma geral, ela procura dar o básico para que as pessoas tenham esse discernimento. E o objetivo de iniciativas como a da Liga é exatamente maximizar esse processo acadêmico. Porque, igual ao exemplo das faculdades de direito, as outras faculdades também têm esse mesmo desafio. Então, quando você junta acadêmicos das mais diferentes áreas de graduação para o mesmo espaço, no mesmo desafio, que é aprender a evoluir rápido, entender o que é negócio, como os negócios se fundam, como as empresas acontecem, qual é o dia a dia, você faz uma catálise de todo esse conhecimento e vivência. Essas trocas são muito relevantes. Então, você imagina que pessoas que antes estavam dentro dos seus grupos fechados, universidades, confraternizações específicas, em suas bolhas, não permeavam pelas outras áreas, não conversavam com as outras áreas, e demorava um tempo, por exemplo, até um engenheiro conversar com um advogado, era só depois de muito tempo formado. Uhum. Então, isso hoje é uma coisa muito bacana, muito louvável, essa iniciativa aqui do Agrotech Park, de unir essas pessoas nesses esforços e desafios. Se não fosse a Débora, né, eu não sei se talvez eu teria entrado na Liga do Agro, né, mas acredito que talvez sim, porque eu acho que mais do que a área da graduação, são as pessoas, né? Eu acho que existem conexões interpessoais que são muito caras. Então, na hora que você tem uma conexão com uma pessoa à disposição para ajudar, não importa a área. Então, por exemplo, se fosse a Débora fosse escolher fazer medicina, acredito que eu continuaria ajudando ela. Se ela fosse fazer design, também acredito, porque todas essas áreas, no final, vão precisar também de uma base jurídica. Uhum. Vão precisar ter uma, Tudo é uma regido dentro visão. da sociedade. Porque, por exemplo, o médico ele tem que saber quais são as regras de bem atender um paciente. Ele tem regras éticas a observar, ele tem consequências jurídicas dos seus atos como médico. Um designer da mesma forma, há uma simbiose muito grande hoje, né? A gente já falou aqui do legal design como uma ferramenta, então assim, foi uma convergência muito forte. Isso aconteceu na Universidade de Stanford, na Califórnia, de uma iniciativa de design junto com a do direito para buscar simplificar a Uhum. solução, problem solve, né, Sim. by design. E vamos para as outras áreas, a engenharia também. Então, assim, No final do dia, o direito estuda pessoas, o direito é sobre pessoas, então ele vai englobar muitas áreas vai e englobar também é muitas por áreas. isso que no começo do direito a gente mais estuda é sociologia e filosofia e teorias, por exemplo, de Estado, de geopolítica. Primeiro a gente tem que Até entender história pessoas para também, né? entender as É. regras que regem elas. Por isso que temos que ler muito, né, Débora? Sim, É, sim. aprendi bastante hoje aqui com vocês sobre direito. Ai, que bom. O direito está sempre em mudança, né? E a história também é uma fonte do direito. Então, quando a gente revisita a história, a gente também é uma forma de buscar entender um pouco mais sobre a sociedade como a gente vive hoje foi fundada. Uhum. Muitas das normas, por exemplo, do comércio, do direito das empresas, vêm das práticas de comércio de mais de 1000 anos, né? Da época dos fenícios e por aí vai. A troca do comércio internacional não vem de Sim. 10, 20, 50 anos, não, vem de muito mais do que isso. São regras antigas. Eu adoro Eu falar sobre fico história, feliz que então. você tenha aprendido muito, mas eu também aprendo muito com os caldos. Fico feliz que você esteja aprendendo comigo e fico feliz que o pessoal de casa esteja aprendendo sobre a liga, sobre o parque, sobre tudo. E fico honrada por mais um episódio. Obrigada pelo tempo de vocês dois, pelo tempo do nosso diretor de estúdio e dos nossos espectadores. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, gente.